Bom, nós temos a satisfação de estar em contato com o deputado federal pelo Paraná, Beto Richa. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Grupo Verde Vale de Comunicação. Uma boa semana para o senhor. Tudo bem, deputado? Tudo bem, agradeço, Rafael, a oportunidade da Verde Vale, estarmos aqui participando do seu programa. Muito obrigado. Bom, deputado, começo lhe perguntando sobre a sua eleição por unanimidade para presidir a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados neste ano de 2025. Indústria, comércio e serviços, deputados, são pilares, da economia do país. Que trabalho o senhor pretende desenvolver à frente dessa comissão? Olha, Rafael, eu já fiz parte de várias comissões técnicas permanentes da Câmara dos Deputados, das mais importantes. Fiz parte da Comissão de Constituição e Justiça, até o ano passado da Comissão de Orçamento, já fiz parte da Comissão de Esportes e faço parte ainda do Parlasul, que é o Parlamento do Mercosul com sede em Montevidéu, no Uruguai. E agora fui honrado para presidir, eleito por unanimidade, a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Sei dos grandes desafios que eu tenho, ainda mais nesse momento de dificuldades da economia brasileira, as elevadíssimas taxas de juros para conter a inflação, mas nós sabemos que dificultam o crédito, aumentam o risco operacional e também limitam o crescimento das empresas e a desejada geração de emprego e de renda. Ali na comissão, nós temos muitas atribuições, visto que esses três setores da economia, indústria, comércio e serviços, são responsáveis por 2/3 do PIB brasileiro, ou seja, 2/3 de todas as riquezas produzidas no Brasil. É responsável também pela geração de mais de 50 milhões de empregos. E ali a nossa atribuição, que é muito ampla, podemos ali fazer debates, audiências públicas, chamar essas entidades e associações que representam esses três setores para debatermos e discutirmos melhores soluções para impulsionar o desenvolvimento, para garantir que o Brasil retome um momento de prosperidade e melhore a vida das pessoas e também, principalmente, aprovar e discutir, apoiar projetos de lei nessa direção. Eu já recebi muitas entidades lá e ainda tem uma fila enorme de pedidos de audiência comigo, de projetos que estão para ser pautados na nossa comissão. Recebi a Associação Nacional de Indústria Química, agora, terça-feira passada, a Associação das Indústrias Processadoras de Cacau, o pessoal do Carrefour, com algumas preocupações nessa área de mercados, enfim, uma infinidade. Uber, temos um impasse lá dos aplicativos de transporte em relação aos seus funcionários que querem o sistema MEI, mas a proposta, temos duas propostas lá para serem pautadas, que querem colocar o sistema previdenciário cujos percentuais de desconto estão sendo questionados. Enfim, os debates são intensos e muito amplos. Eu estou ciente do meu desafio, mas com a experiência que eu tenho acumulado ao longo da minha trajetória política, certamente nós vamos encontrar condições favoráveis para chegarmos a um bom denominador comum e darmos a nossa contribuição para o desenvolvimento do Brasil. Ô, deputado, matéria do portal UOL, até está na capa do portal hoje aqui, alta de preços faz 58% comprarem menos comida no Brasil, aponta uma pesquisa do Datafolha. Como é que o senhor está enxergando o momento econômico do país, deputado, com alta aí de preços, de alimentos, do café, do ovo? Que cenário o senhor está enxergando? Qual é a avaliação que o senhor faz? Eu vejo com extrema preocupação, como eu dizia, das atribuições da nossa comissão, e preocupação porque eu também faço compras. Eu gosto de ir no mercado com a minha mulher e cada vez que vou ao mercado eu tomo um susto. É impressionante a alta dos preços e, sobretudo, dos alimentos que compõem a cesta básica, dos alimentos que a população precisa comer.
né? Precisa se alimentar. Então, nós podemos dar a nossa contribuição, sim. Recebi também lá o pessoal do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o pessoal do Inmetro, dos IPENs estaduais, e a questão dos impostos. E uma Associação Nacional de Indústrias Consumidoras de Energia Elétrica. E eu fiquei espantado. Veja só, Rafael, segundo os levantamentos que essa associação me apresentou, para você ter uma ideia, do pão, 27% do custo do pão é de energia elétrica, né? Da manteiga, do ovo, por aí. Então, nós temos também que lidar com várias outras situações, além da inflação, questão do custo Brasil, que é muito elevado. Então, eu estou bastante assustado, sim, e precisamos fazer algo para que, de fato, possamos conter a inflação, diminuir a taxa de juros, que é o que vai estimular os empreendedores a poderem investir mais, garantindo o desenvolvimento, geração de emprego e renda e a contenção que todos desejamos do preço, sobretudo dos alimentos. Muito bem, mudando um pouquinho de assunto, deputado Beto Richa, o senhor apresentou um projeto de lei para proibir pessoas beneficiárias do programa Bolsa Família de fazer apostas online, né, nas chamadas bets, de utilizar os recursos recebidos do governo federal para apostar. Tem muita gente, deputado, comprometendo o orçamento da família e se endividando, né, com essas apostas. Sem dúvida alguma, Rafael, e eu vi esse debate nos meses anteriores, isso me chamou bastante atenção e pensei, o que eu posso fazer como deputado para garantir que essa situação não aconteça? Porque toda a sociedade, Rafael, faz um esforço. O dinheiro que o governo repassa para as famílias que integram o programa Bolsa Família é de todos nós, contribuintes. E a gente faz esse esforço justamente para contribuir, para ajudar essas famílias de baixa renda que possam ter uma vida mais digna, que possam pôr, pelo menos, o alimento na mesa das suas famílias. A gente não faz esse esforço, a gente não deseja que os recursos, que não são poucos, no cômputo geral, do Bolsa Família, seja desviado para o sustento das famílias, do sustento das famílias para essas apostas online, as apostas esportivas chamadas bets. E eu apresentei esse projeto de lei proibindo que integrantes de famílias contempladas no programa Bolsa Família sejam proibidos de fazerem essas apostas. E as obrigações do governo federal de fazer sistematicamente a divulgação de todas as famílias que fazem parte do Bolsa Família. E obrigação das plataformas de apostas de consultarem essa lista antes de aceitarem o acesso de uma pessoa do Bolsa Família nas suas apostas. Eu acredito que com isso nós estamos garantindo uma vida mais digna nessas famílias e que o pai de família desvie esse recurso que seria para o sustento da sua família para fazer apostas bets. Nós sabemos que existe o vício, a questão hoje debatida da ludopatia, que é o vício por jogos, e nós podemos, através desse projeto de lei, garantir que, de fato, concluindo, que, de fato, tenha o destino desejado e a que se propõe o programa Bolsa Família. Até para trazer um dado aqui, deputado, de um estudo divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o varejo, só para a gente citar um exemplo, deixou de faturar 103 bilhões de reais ao longo de 2024 em decorrência do redirecionamento dos recursos das famílias para as bets. O pessoal fica sem poder de investimento porque gasta o dinheiro aí com essas apostas. Tem alguma projeção aí, alguma ideia de quando vai ser votado esse projeto, deputado? Olha, lá em Brasília, lamentavelmente, as coisas são morosas. Tanto é que eu já apresentei dezenas de projetos de lei, dezenas. Todos assim, nessa direção, pensando no melhor para a sociedade, para as famílias brasileiras, projeto de isenção do IPI, de vans para o transporte escolar, para autônomos apenas, 100 mil pessoas serão beneficiadas com isso, isenção de impostos federais para doações humanitárias, que eu acho um absurdo, eu não sabia que pagava imposto federal. Você quer ajudar uma família que está lá
do outro lado do mundo, lá na África, família que está passando fome, vítimas de guerras. Quem não viu, extremamente consternado e comovido o apelo do Médicos Sem Fronteiras pedindo recursos para a compra de anestésicos, porque na guerra lá da Palestina com Israel, muitas pessoas sendo operadas sem anestésicos. Então, doações humanitárias. E meu projeto visa isenção de impostos para essas doações humanitárias para as entidades já cadastradas acima de qualquer suspeita, como Médicos Sem Fronteiras, UNITAR, Unicef e tantas outras entidades similares a essas. E, além de Minha Casa Minha Vida, para municípios com menos de 50 mil habitantes, a descentralização, onde tem o Fundo Municipal de Habitação. Eu não vou falar de todos aqui, senão levaria muito tempo, mas nós temos vários projetos que vão nessa direção. E o senhor também lançou um projeto para combater o telemarketing agressivo no país, né, deputado? Aquelas ligações indesejadas que o cidadão aí recebe pelo menos uma por dia, né, no mínimo. Detalhe um pouco desse projeto aí para nós, deputado. Eu tenho visto muitas pessoas extremamente irritadas com essas ligações indesejadas. Eu próprio, é raro o dia que eu não recebo uma ligação de telemarketing. Além de uma cobrança indevida no nome de uma tal de Lúcia no meu telefone. Esse telefone já é meu há muitos anos, esse número não é possível, de uma outra operadora, né? Então, eu conversando com muita gente, vendo pela imprensa, foi algo que precisa ser feito. Então, essa é mais uma lembrança importante de um projeto que recentemente eu apresentei, e que visa uma punição a essas operadoras de telefonia com essas ligações indesejadas. É na hora que você está no trabalho, é na hora que você está no lazer, é na hora do almoço, na hora que você está com a família, enfim, não pode fazer isso. Então, a punição é extremamente pesada a essas operadoras que burlarem a lei, que proíbe essa situação e que tem que, pelo menos, usar o número 0300. Uma época usaram, depois começaram a usar telefones comuns. Não adianta você bloquear no seu aparelho telefônico essas ligações, porque é uma infinidade de números diferentes que eles fazem as ligações indesejadas para os brasileiros. Então, apresentei também esse projeto de lei. Eu não respondi integralmente a sua pergunta anterior, mas aqui serve também nesse projeto. Que tempo será aprovado? As coisas são morosas na Câmara. Tem projeto até que eu já aprovei o regime de urgência, que é impenhorabilidade para veículos de pessoas com deficiência. Isso foi aprovado por unanimidade no plenário da Câmara, o regime de urgência, e quando se aprova um regime de urgência, você pula etapas. Então, o projeto não precisa passar por essas comissões temáticas, comissões permanentes, antes de ir a plenário, nem pela CCJ. Então, isso foi aprovado e eu fiquei muito feliz, porque todos os líderes partidários, no encaminhamento da votação, fizeram grandes elogios, dizendo: esta casa ganha com este projeto que é muito nobre, uma grande iniciativa do deputado Beto Richa. Isso, todos os partidos, partidos de esquerda, de centro, partidos de direita, extrema-direita, todos enalteceram a nossa iniciativa. E ele foi aprovado, o regime de urgência, por unanimidade. Aí você me pergunta, mas não seria fácil de colocar em plenário para já votar de uma vez, sendo que não tem polêmica, não precisa discussão? Todos aprovaram o regime de urgência por unanimidade, com elogios, mas está parado na casa. Então, eu tenho exercido uma pressão para que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Esse do telemarketing, outro exemplo, todo mundo aflito, ninguém aguenta mais essa encheção de saco dessas operadoras ao longo do dia, nos momentos mais impróprios. Então, os projetos estão apresentados, agora é exercer pressão para que sejam aprovados o mais rápido possível. E acredito eu que esses projetos que eu apresentei são flagrantemente em benefício da sociedade. Te pergunto, que deputado, que partido político vai se opor a nós termos isenção de imposto para doações humanitárias? Pessoas que estão passando fome, pessoas que estão desabrigadas por fenômenos climáticos, por guerra,
por qualquer situação adversa. Quem que é contra? Né? Então, benefício às vans escolares, que é outro projeto, enfim, dezenas de projetos, todas nessa direção de beneficiar diretamente as famílias brasileiras. Muito bem, deputado, só para a gente entender direitinho, ainda voltando à relação ao seu projeto do telemarketing, o senhor propõe, então, uma multa pesada às operadoras que insistirem nesse telemarketing agressivo, é isso? Exatamente, as multas são pesadíssimas. E se houver a continuidade do descumprimento da lei, pode até fechar, né, proibir a operação de uma telefônica ou qualquer outra empresa de telemarketing que esteja burlando a lei depois que for aprovada. Muito bem. Deputado, e o estado do Paraná, né, o nosso Paraná, como é que o senhor tem enxergado o atual momento do estado? Eu vejo com bons olhos, apesar de toda a dificuldade econômica, o Paraná vai bem. Eu fiz minha parte aqui, coloquei o Paraná em ordem, as finanças todas organizadas, equilibrei as contas públicas. Você se lembra, e todos os paranaenses, quando nós fizemos o grande ajuste fiscal. Eu peguei o Paraná com 3,5 bilhões de dívidas. Me obrigou, de maneira responsável, embora coloquei em risco meu patrimônio político, porque as medidas eram impopulares, eram amargas, mas eu tenho para mim que o verdadeiro gestor público, o verdadeiro político, é aquele que, quando precisa, apresenta medidas amargas, porque o político que quer aplauso e elogios o tempo todo, esse pode ter certeza. Agindo com demagogia, ele está trabalhando contra a sociedade. E eu trabalhei por um futuro melhor do Paraná, tanto é que meu ajuste deu muito certo. Eu peguei o Paraná com 3,5 bilhões de dívidas e entreguei o Estado, 6 de abril de 2018, com 6 bilhões e 700 milhões de reais em caixa. E muitas obras em andamento no Paraná todo. O exemplo está aí, União da Vitória. Arrumamos o recurso, dei a ordem de serviço para a empresa que venceu a licitação que nós fizemos e não consegui inaugurar, mas está aí a belíssima ponte de União da Vitória, que pela generosidade do povo de União, que sempre teve uma estima pelo meu pai, José Richa, que sempre trabalhou muito por União, a ponte do Mícios Caramela foi o governo José Richa que fez, e agora eu fiz essa, mas não tive a felicidade de inaugurar. Então esse também é um exemplo das obras inúmeras. Irati, São Mateus do Sul, quase 50 quilômetros de asfalto que eu coloquei no programa de financiamento que eu assinei com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O contorno sul de Venceslau Braz, não tive felicidade de inaugurar também. Coronel Domingos Soares, Palmas, asfalto, a mesma situação. Contorno rodoviário de Francisco Beltrão, de Pato Branco. Então, são inúmeras obras que nós deixamos para o nosso sucessor. Então, organizei as finanças do Estado. Mas eu tenho que parabenizar e reconhecer o trabalho e os resultados pela competência do governo Ratinho Júnior. Tem feito um bom trabalho, tem altíssimos índices de aprovação popular, uma grande avaliação do seu governo. Tanto é que hoje ele é lembrado, e a cada dia com mais solidez, a sua pré-candidatura à presidência da República. Então, eu tenho acompanhado de perto e só tenho motivos para elogiar e reconhecer o bom trabalho administrativo que o governador Ratinho Júnior tem feito por todas as regiões do Paraná. Muito bem, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, deputado, e as eleições do próximo ano, né? Quais são os seus planos? E também gostaria que o senhor falasse do cenário em âmbito nacional e estadual, né? Qual a sua visão? O que o senhor está projetando para a eleição do ano que vem? Bom, vamos começar pelo âmbito federal, até para dar continuidade ao que eu já vinha falando em relação à pré-candidatura do Ratinho Júnior à presidência da República. E cada vez eu vejo com maiores possibilidades. Primeiro, pelos seus atributos, por ser um bom gestor público, estão aí os números do Paraná, que são referência para o Brasil, mas também pelo quadro estar muito aberto, né? O presidente da República está a sua aprovação em queda livre, o outro principal ator, que é o Bolsonaro, segundo notícias do Judiciário, está inelegível, a não ser que se reverta esse quadro. Outro grande player, o governador de São Paulo, Tarcísio, tem dito que vai para a reeleição em São Paulo. O Pablo Marçal está inelegível.
O Caiado não vejo com grandes possibilidades, né? O estado de Goiás faz uma boa gestão, está bem avaliado, mas não tem, assim, a capilaridade que o Ratinho tem no Brasil todo, até pela sua gestão, mas também pelo seu nome, né? Pelo seu apelido, que é conhecido no Brasil inteiro. Então, eu vejo cada vez mais se consolidando, se pavimentando uma grande avenida para o Ratinho se consolidar e garantir aí uma candidatura à presidência da República. Aqui no âmbito estadual, a eleição está completamente aberta. Ninguém, absolutamente ninguém, despontando com algum favoritismo para a eleição ao governo do Estado, né? Então, está completamente aberta. Eu, para falar de mim, eu repito que a vida inteira eu falei, tudo no seu devido momento, não sofro de ansiedade, eu estou me dedicando a cumprir bem o meu mandato de deputado federal, como sempre fiz na minha vida. Eu fui prefeito de Curitiba, o melhor prefeito do Brasil em todas as pesquisas. A minha avaliação do governo chegava a 90%. E as urnas confirmaram, porque na minha reeleição de prefeito eu obtive a maior votação da história, Rafael. 77,27% dos votos. O que me fez candidato, naturalmente, ao governo do Estado. Eleito e reeleito também no primeiro turno. E agora, deputado federal, não é diferente. Dedicação absoluta em cumprir um bom mandato, corresponder às expectativas dos paranaenses e orgulhar aqueles que confiaram na gente. Como fiz, pode olhar o meu histórico, a minha trajetória política, todos os mandatos que eu ocupei foram dessa maneira, com muita dedicação. E na hora certa, nós vamos avaliar. E eu acredito também que quando você cumpre bem o mandato, você acaba sendo convocado por uma disputa política maior. Então, não existe candidato a si próprio, quem pensa assim está fadado ao insucesso. Então, lá para o final do ano, né, nós vamos avaliar o quadro, como é que está, através de pesquisas, a aprovação do nosso mandato, se existe uma viabilidade para uma candidatura majoritária. Não escondo de você e dos que nos acompanham nesse momento que tenho, sim, como todo político, a vontade de disputar uma candidatura majoritária. Mas, se não houver a possibilidade, posso também ir para a reeleição de deputado federal, onde eu estou bem ambientado, todos me respeitam em Brasília. Para você ter uma ideia, da esquerda à extrema-direita, todos me chamam, a maioria, de governador, nem deputado. Então, isso facilita, esse respeito que a gente tem lá, facilita o entrosamento, ser eleito por unanimidade, como aconteceu recentemente, presidente de uma das mais importantes comissões da Casa, Indústria, Comércio e Serviços, termos facilidade em sermos escutados e também na tramitação dos nossos projetos, que eu disse que lá é tudo moroso, mas já consegui regime de urgência e outros que estão encaminhados. Então, a minha avaliação é essa, está aberto, né, concluindo objetivamente a sua pergunta, o quadro aqui no governo do Estado e também para as 2 vagas ao Senado da República. Mas com a proximidade das eleições do ano que vem, obviamente que as negociações, as conversas começam a se intensificar e a gente pode começar a perceber quem, pelo menos, serão os candidatos que podem estar na disputa do ano que vem, os partidos que vão lançar esses nomes. Muito bom. Deputado federal Beto Richa, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite aqui para conceder essa entrevista ao Grupo Verde Vale de Comunicação. Bom trabalho para o senhor aí na sequência na Câmara dos Deputados. E quando vier aqui a União da Vitória, por favor, venha nos visitar aqui. O senhor é sempre muito bem-vindo. Valeu, deputado. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado pela gentileza, Rafael. Agradeço a toda a equipe da Verde Vale por esta oportunidade que me concede. E aproveitar, mandar um abraço fraterno a todos amigos, todas as famílias de União da Vitória e da região. E com a proximidade da Páscoa, desejo a todos uma feliz, uma abençoada Páscoa e que Deus esteja com todos vocês. Obrigado.